Retomando, vamos ver como ficou aí o exercício. No caso, eu fiz transformação aqui via modificação algébrica mesmo, tá? Se vocês fizeram via tabela verdade, pode ser que a resposta de vocês tenha sido diferente da minha, mas elas são equivalentes se todo mundo fez direitinho, tá bom? Então, aqui o que eu fiz? Primeiro passo, decompor essa biimplicação em duas implicações, como eu já tinha feito no exemplo, e depois eu transformei essa implicação na sua versão equivalente, que é negar um antecedente e fazer um ou no consequente. Vejam que aqui ao negar um antecedente, eu fiquei com uma dupla negação. Então, eu elimino essa dupla negação, foi só o que eu fiz nesse passo seguinte. E depois eu apliquei um De Morgan para colocar esse não de maneira mais interna aqui. Olhando para essa fórmula aqui do passo 5, veja, eu tenho aqui uma cláusula, só que deste lado eu ainda não tenho cláusula. Então, aqui deste lado eu vou distribuir esse ou em relação ao que tem aqui dentro para deixar o e mais externo. Fazendo isso, eu tenho p ou p aqui, não é? E aqui fica p ou q. Eu faço uma simplificação aqui também, tá? Porque fica muito feio deixar essa fórmula parada aqui, né? A ideia é que ela fique mais simples possível. Então, aqui o que eu faço? Esse P ou P dá P, não é verdade? E esse P, aqui, e aqui dentro também eu tenho não P, ó, ou Q com não P, então é não P uma vez só. E aqui se eu ficar com P, E, P ou Q, eu tenho absorção. Então, isso tudo aqui vai ser equivalente ao P, tá? Então, esta fórmula está na forma normal conjuntiva e é equivalente à minha fórmula original. Na segunda, nós começamos também eliminando essa implicação, transformando ela então na negação do antecedente, no ou no consequente. Depois eu faço um De Morgan aqui, elimino essa dupla negação e eu tenho essa versão. Só que aqui eu tenho um e mais interno e um ou mais externo, então eu preciso distribuir. Faço a distributiva e agora sim eu tenho a forma normal conjuntiva, tá? Então, de novo, se vocês fizeram via tabela verdade, pode ser que tenha dado diferente, tá? Se vocês confiram se é equivalente, isso é uma maneira fácil de vocês verificarem se a resposta de vocês está certa, não é? E tem possibilidade de ter versões diferentes, mas corretamente, ambas corretas, tá? Só para vocês não ficarem preocupados aí se a resposta for diferente. Para conferir, faz a tabela verdade e verifica que as colunas da fórmula original e da fórmula que você gerou são iguais. E o que é a forma normal disjuntiva, tá? Eu dei mais ênfase para a forma normal conjuntiva, porque vocês precisam saber transformar uma fórmula qualquer para a forma normal conjuntiva para conseguir fazer a inferência por resolução, que é o que veremos na nossa próxima aula, tá? Mas a forma normal disjuntiva também é muito importante na computação. Ela é utilizada, por exemplo, no projeto de circuitos booleanos, tá? Então, qual que é a diferença em relação à forma normal disjuntiva em relação à forma normal conjuntiva? É isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas o método de transformação é similar, é análogo, tá? Então, quer dizer, não tem mais novas dificuldades aqui. Então, a gente vai dizer que uma fórmula está na forma normal disjuntiva se ela for uma disjunção de cláusulas duais, tá? Então, é assim que nós chamamos. As cláusulas agora, cláusula, como nós vimos na forma normal conjuntiva, é disjunção de literais. As cláusulas duais serão conjunções de literais, tá? Então, uma cláusula dual tem esse formato. Então, o literal aqui é o mesmo literal que nós já vimos para a forma normal conjuntiva, né, para as cláusulas. Então, ele é ou um átomo ou a negação do átomo. E a cláusula dual, então, ela é uma conjunção desses literais. E aí, o que acontece com a forma normal disjuntiva? Os três primeiros pontos são exatamente iguais à forma normal conjuntiva, né? Então, na disjuntiva, eu também só posso ter os conectivos e, ou e não. O não, ele só vai ter ação sobre as proposições atômicas. Eu não tenho dupla negação. E aí, o que acontece? Só o último ponto aqui que vai mudar. Porque agora é o e que não pode ter alcance em relação ao o. Ou seja, na forma normal disjuntiva, nunca eu vou ter um e mais externo em relação a um o, tá? Na forma normal conjuntiva era assim, certo?
Na forma normal disjuntiva é assim. Isso não pode acontecer. Veja, eu não posso ter uma conjunção sendo mais externa em relação a uma disjunção na forma normal disjuntiva. Tenta lembrar que esse D de disjuntiva significa que a disjunção é o operador mais externo. E o C significa que a conjunção é o operador mais externo, tá? Então, eu deixo para vocês aqui de exercício, para que vocês façam, transformar essa fórmula para a forma normal disjuntiva, tá? Eu sugiro que façam via transformação algébrica, é simplesmente aplicar o mesmo algoritmo, só que agora o que você quer? Você quer que o OU seja o seu operador mais externo. Se você quiser fazer via tabela verdade, também dá para fazer, só que onde era F é V agora que você tem que procurar, tá certo? Então, dá para fazer também um algoritmo. Eu acho que na apostila do Levada tem também um algoritmo para transformação via tabela verdade, tá certo? É isso, pessoal, por hoje. Até a próxima aula.